Olá, seja muito bem-vindo. O Mais Saúde está no ar aqui pela ITV Brasil, ao vivo nesta segunda-feira pela ITV e também ao vivo pela internet, no Facebook. Mandar um grande abraço para todo mundo que acompanha a nossa programação. E olha só, você quer mudar a sua vida? Se você quer mudar a vida e as suas experiências, ser realmente o protagonista do seu próprio destino, há somente um caminho: mudar a sua forma de pensar, isto é, ampliar, despertar a sua consciência. E uma nova humanidade está sendo construída. E o alicerce de tudo isso está baseado no amor, na felicidade, na paz e na abundância. Para falar hoje no Mais Saúde sobre o despertar da consciência, a nossa convidada é a terapeuta integrativa Vanessa Queiroz. Você que está aí nos assistindo, tanto pela TV ou pela internet, o Facebook, pode ligar para a gente, fazer a sua pergunta, tirar as suas dúvidas. O nosso telefone é o 4524-4368. E quem liga para o programa de hoje também, para participar, nós vamos sortear, temos 2 kits, deixa eu pegar para vocês aqui. 2 kits dessa nova parceria aqui do Mais Saúde, que é Delícias da Lé, são receitas caseiras de pratos italianos e também árabe. Nós vamos sortear 2 kits, olha que delícia, sardella e alicella. Então liga para cá, deixa seu nome, telefone para concorrer aos sorteios também. Olá, Vanessa, muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. Você que é de São Paulo, veio para cá hoje especialmente para o Mais Saúde. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Vanessa, para começar o programa, hoje em dia eu ouço muito falar sobre, aliás, dentro dos processos de autoconhecimento, sobre o despertar, a amplitude do despertar da consciência mesmo. O que isso significa? Bom, despertar já quer dizer despertar, né? A gente precisa explicar um pouco, muitas vezes, o que é o despertar para que as pessoas compreendam. Porque o despertar está muito associado à coisa do acordar, né? Ah, então eu acordei para determinado assunto, já tá bom, eu já despertei. E o despertar da consciência, ele vai um pouquinho mais longe, né? Hoje a gente fala muito sobre um aspecto que é a consciência linear. A maneira como as pessoas, como o ser humano, a humanidade de uma forma geral, se vê e faz os seus raciocínios, entende o mundo, entende as coisas que acontecem ao redor, entende principalmente as relações, que são os processos mais difíceis, né, vamos dizer assim, no momento em que a gente vive. E a gente vai observando que esse despertar, ele está ligado exatamente com a mudança da forma de visualização das coisas, a forma de entender como as coisas funcionam. Por nós estarmos hoje vivenciando uma estrutura de terceira dimensão, vamos chamar assim, né, que é o planeta Terra em si, sim, nós temos o hábito e a necessidade, eu diria, o nosso cérebro tem a necessidade de funcionar de uma maneira linear. O que é isso, né? Funcionar como se fosse uma régua, com começo, meio e fim, com passado, presente e futuro. Então, nós temos uma dificuldade, se nós pegarmos um exemplo bem comum a todo mundo, que são os relacionamentos. Quando você termina um relacionamento, a maior parte do sofrimento, ele se estabelece porque você não entende o porquê acabou, né? Porque não teve uma explicação do fim. E aí, isso gera o sofrimento. Então, isso é um exemplo claro de como a nossa mente funciona de maneira linear, né? Com esse princípio de começo, meio e fim. E o despertar da consciência, ele está muito voltado para a gente conseguir ampliar esse estado linear, ou seja, passar de um estado linear para um estado conceitual. E o que é esse estado conceitual? Eu costumo usar um exemplo bem legal que todo mundo já vivenciou, porque você explicar este estado não é algo simples, sim, mas quando a gente tem a vivência, a experiência, a gente consegue saber. Então, a maioria das pessoas já tem ou já teve um bichinho de estimação em casa, um cachorro, um gato, um passarinho, e quem nunca teve, se já teve contato com uma criança, antes da idade que ela comece a expressar a fala, né, no momento em que ela ainda não fala, a gente se comunica com esses seres, né? Se comunica de que maneira? Pela expressão, pelo sentir, pelo olhar,
né? Quando você vai, o teu cachorro conversa com você. Com certeza. Né? Os nossos bichinhos conversam com a gente. E você não está ouvindo uma fala, não tem uma expressão específica. Mas quando você está naquela conexão com aquele ser, seja uma criança ou seja um animal de estimação, você enxerga algo que está além daquela situação, daquela condição que você está vivenciando. E este além te permite compreender o que ele sente, o que ele quer dizer, se ele está alegre, se ele está triste, se ele está fazendo uma reverência para você, se ele está expressando amor. Esse é o exemplo mais puro do que é essa consciência ampliada, essa consciência conceitual. Que é o sentir realmente. Exatamente. É você conseguir enxergar além daquilo que você vê. Então, além daquilo que os seus olhos podem ver. Entender que o despertar da consciência é eu me permitir a sentir mais as coisas, a vida, até o outro. Sem sombra de compreender dúvida. A relação. E começar a olhar para esse outro como, não só para o outro, mas principalmente para nós mesmos, como seres muito maiores do que aquilo que a gente imagina, né? Porque nós nos limitamos, na verdade, à essência daquilo que a gente vê no dia a dia, a você ter um relacionamento, ter uma família, cuidar de uma criança, fazer o seu trabalho, um momento de lazer, né? Raros momentos, mas um momento de lazer, mas a gente acaba se limitando muito, limita a nossa mente a essas situações. Quando a gente começa a ampliar, a dar condição dessa ampliação de consciência, você começa a perceber que essas coisas do dia a dia, elas são infinitamente pequenas diante do todo que nós temos para explorar, para compreender e para vivenciar efetivamente. Perfeito, muito bem. E olha só, no próximo bloco nós vamos falar também sobre a busca para a espiritualidade. Muitas pessoas estão querendo se conectar mais com a espiritualidade, o que não tem a ver com religião. Mas esse é um tema para o próximo bloco. Mais Saúde volta dentro de instantes. Até já! Estamos de volta com o programa Mais Saúde, direto aqui pela ITV Brasil. Quem liga e participa do programa de hoje, ou fazendo perguntas, ou também liga, deixa seu nome e telefone. Nós vamos sortear ao final do programa 2 kits. Eles têm aí sardela e alicella, que é da nova parceria. Estou até com um cardápio aqui em mãos. Delícias da Lé, receitas caseiras dos pratos requisitados da cozinha árabe e italiana. Então liga para cá, deixa seu nome e aproveita e faz uma pergunta também. Hoje estamos falando sobre o despertar da consciência. A nossa convidada é a terapeuta integrativa Vanessa Queiroz. E Vanessa, eu tenho a percepção, você me fala se estou correta nisso ou não, que existe aí uma tendência das pessoas, né, do nós, seres humanos, ter uma conexão maior com a espiritualidade, o que não tem a ver com religião. É uma busca por uma conexão realmente. Estou certa nesse pensamento? Sim, corretíssima. Na verdade, a gente consegue observar que essa busca é uma busca em massa, né? Quando as pessoas chegam num determinado momento da vida e começam a perceber que falta alguma coisa, é o momento onde se inicia esse processo de buscar essa espiritualidade. Muitos ainda acabam buscando através da religião. Mas eu gosto sempre de reforçar o aspecto que a espiritualidade não está ligada com religiosidade, e sim ligada com a conexão com o seu espírito. E é exatamente por esse o motivo que as pessoas buscam tanto essa conexão, essa espiritualidade que muitas vezes as pessoas não conseguem identificar o que é. Porque o fato é que ela busca o próprio espírito. Nós temos já um entendimento que o momento em que a gente passa por o processo de reencarnação, vem para cá, é educado, entra para a escola, cresce, vai para o meio social, você perde o contato e a conexão efetiva com isso que a gente chama de eu superior, que é a primeira instância da tua condição espiritual. E a perda desse contato gera uma falta, gera uma ausência dentro desse ser, realmente. Um vazio. E esse vazio, muitas vezes, nós vamos preenchendo com as coisas do dia a dia. Só que quando essa idade vai avançando e você vai percebendo que nada dessas coisas fazem um verdadeiro sentido e o seu espírito em si começa a te mostrar que falta alguma coisa, é o momento em que você se preocupa em buscar essa conexão. Então, a gente vê a cada vez mais nos nossos dias a dias, nos trabalhos como terapeuta,
a busca das pessoas incessante por isso, né? Porque às vezes as escolhas que são feitas no decorrer da vida são escolhas feitas de uma forma desconecta. Sim. E aí, quando você está desconectado, você faz escolhas que não são as melhores, que não são aquelas que realmente vão te fazer realizado, vão te fazer sentir bem. E acaba desviando o seu caminho, muitas vezes. Mas num determinado momento, como existe um propósito maior, esse caminho é necessário, você precisa retomar essa busca. É como se algo falasse, volta, chamando terra, exatamente, volta para cá que você está indo num caminho exatamente, diferente. E é algo que está dentro de cada um, né? Que faz esse chamado. Portanto, vai ser em momentos diferentes da vida. Né? Eu mesma digo, como terapeuta, eu fico muito feliz quando eu vejo jovens, 20 e poucos anos, já interessados no tema, já buscando essa reconexão, já entendendo como é que isso pode acontecer, porque na verdade é a busca dele por ele mesmo, é a maneira dessa pessoa se encontrar como ser humano integral, e essa busca é incessante, e ultimamente, até pelo momento planetário que a gente tem vivido, por essa nova frequência, essa nova energia que está se estabelecendo, isso acontece muito mais rápido, com muito mais intensidade, porque as pessoas estão sentindo que estão atrasadas. Né? As pessoas sentem que o tempo está passando e que ela precisa efetivamente fazer alguma coisa diferente. Então, isso é uma realidade. Cada vez mais a gente vai encontrar essa busca pela espiritualidade isenta da religiosidade, sim, porque não existe religião em você com você mesmo. Né? Você com você mesmo é espírito, é espiritual. Perfeito. Quando você falou no primeiro bloco que esse despertar da consciência, você pensar que não é somente o teu meio, né? Não é só a sua casa, o seu trabalho, essa poltrona aqui o estúdio, e que é algo a mais, é isso que faz sentido. É eu como espírito, que eu vim para evoluir. E aí, né, você pensa que o universo é um mundo realmente infinito, sim, de grandes possibilidades. Muito mais amplo. Muito mais a gente amplo. Fica muito preso, normalmente, no que eu vim fazer nesta vida. As pessoas querem saber o que eu vim fazer aqui. E, na verdade, nós deveríamos estar preocupados com o que nós viemos fazer. Não aqui, porque a vida é uma só. Né? E o espírito tem milhões de anos. Sim. Então, existe um propósito que é um propósito único, um propósito desse espírito no global. E não em cada momento que ele está presente na terceira dimensão. Isso é amplitude de consciência. Perfeito, muito bem. E agora nós vamos para mais um intervalo. Esse é um assunto que daria para ficar o dia inteiro conversando. A gente vai para o intervalo e voltamos já. E olha só, você já deve ter ouvido falar que tudo é energia. Você já ouviu falar isso, não já? Essa frase? E, Vanessa, isso é real também? Tudo é energia? E existem as energias, eu vou chamar de energia com baixa vibração e energias com altas vibrações. O que eu, Márcia, considero energia de baixa vibração? O ódio, o medo, a raiva, aquele sentimento de culpa que você fica fechado. E energias boas de alta vibração, o amor, a gratidão, a felicidade. Aproveitando sua presença aqui, como é que a gente pode se conectar mais com as energias de alta vibração e tentar nos distanciar daquelas que nos deixam realmente com aquela falta de ar e aquela angústia? Perfeito. Na verdade, tudo é energia. Tudo é energia. Né? Podemos afirmar isso sem sombra de dúvida. Os nossos físicos já estão aí para nos ajudarem a provar isso, inclusive. A ciência prova, né? Tudo é energia e tudo gera uma frequência, né? Toda energia gera uma frequência. E o que você chama de energias de baixa vibração, exatamente são energias de frequência mais inferior, uma frequência mais densa que a gente chama, né? Um estado mais denso dentro do que é esse nosso padrão de terceira dimensão. E realmente existem maneiras de você se conectar e de você se manter nesses padrões vibratórios. Um deles é você passar a observar mais você mesmo, porque nós temos o hábito de nos preocuparmos com o outro, de nos ligarmos ao que está acontecendo com o outro, muito mais preocupado o que o meu chefe vai dizer, o que o meu chefe vai falar, o que o meu marido pensa, o que minha esposa quer, e acabamos muitas vezes nos colocando em condições de realizar o que atende à necessidade do outro.
mas a necessidade do outro a partir da nossa experiência de vida, a partir da nossa expectativa. E isso não atende o outro, porque não é isso que ele espera, não é isso que ele quer, e gera uma frustração em nós mesmos. Esse estado nos leva a entrar na condição da raiva, do inconformismo, do vitimismo, da rejeição, a pessoa não foi justa comigo. E, na verdade, tudo isso foi gerado pela minha própria expectativa de querer atender o outro. À medida que se eu passo a me observar mais, a preocupar-me mais com os meus aspectos, com o que nós chamamos de atributos individuais, eu consigo estar muito mais conectada a uma frequência vibratória mais elevada, nós costumamos usar o termo uma oitava acima, né? Mais elevada, justamente observando o meu comportamento, observando as minhas relações, como é que eu me coloco nas minhas relações, como é que eu aceito aquilo que a vida me traz, como é que eu me ponho na vida, porque eu vou ter de volta aquilo que eu realmente emano, né? O meu corpo, ele é fisiologicamente preparado para atender o comando da minha mente. E eu dou comandos o tempo todo, né? 24 horas por dia. Só que, na maioria das vezes, nós não estamos percebendo que comandos são esses que nós estamos dando. E a nossa fala, muitas vezes, que é a verbalização de um pensamento, de um comando mental, é que nos coloca nessa condição. É como se fosse uma assinatura, realmente, Exatamente. uma afirmação. Uma afirmação. É isso que te coloca nessa condição de uma vibração mais baixa, de uma vibração mais densa. Você já deve ter percebido, às vezes nós convivemos com pessoas que 100% do tempo elas estão reclamando. Olha só. Né? Se tá sol é porque tá sol, se tá calor é porque tá calor, se tá frio é porque tá frio, se choveu é porque choveu. Nunca tá bom. Isso é uma maneira de você entrar num padrão vibratório inferior. Sim. E à medida que quando você para de olhar para o detalhe, se o sol te gera calor ou suor, e você simplesmente consegue contemplar o sol como sendo vida, como sendo algo que traz a vida para você, para o planeta, para as plantas, para os animais, você consegue, automaticamente você já está num padrão vibratório diferente. Você não sente o calor. Perfeito. Não dá tempo de sentir o calor. Provavelmente quem está em casa nos assistindo pode falar, bom, além de eu poder contemplar o sol de outra maneira, me dá outra dica, por favor, né? O que eu posso fazer para mudar a minha vibração? Queria aproveitar você aqui. Tem outras dicas também? Tem. Como a gente pode mudar essa forma de sentir e pensar? Eu diria que assim, a primeira coisa, dentro ainda desse padrão de olhar para si mesmo, é se permitir olhar para o espelho. Olhar para o espelho e se perguntar diariamente. Perguntar para si mesmo. Perguntar para aquilo que alguns chamam de mentores, outros de amparadores, outros de mestres, não importa qual nome que se dê, mas perguntar para si mesmo, que é esse eu superior que a gente falou no começo, né? O que eu preciso saber? O que eu preciso fazer? Porque a gente só precisa abrir a porta. Ninguém vai nos procurar para dizer como fazer, como viver. Quem precisa abrir a porta e quem precisa dar a permissão para essa informação chegar, somos nós. Mas, então eu diria assim, a maior dica que eu poderia dar é se permita perguntar, se permita acessar essa informação, se coloque disponível, né? Além do mais, como é que você consegue ouvir uma informação que vem de fora? Se você tiver de boca calada, né? Sim. Se você estiver falando e alguém estiver tentando te falar alguma coisa, você não consegue ouvir. E o nosso maior fato estressor nesse sentido é que a nossa mente não para de falar. A nossa mente fala o tempo todo. Acelerada o tempo todo. Acelerada. Isso faz com que a gente não consiga ouvir essa informação que vem de cima, que vem do nosso próprio eu superior. Então, uma super dica é silencie a sua mente. Ah, Vanessa, você está falando só de meditação? Não, eu estou falando de respirar, eu estou falando de contemplar, eu estou falando de meditar, eu estou falando de relaxar, de eventualmente se permitir um momento de lazer. Você não precisa tirar 15 dias, né? Mas um momento, 15 minutos, 10 minutos muitas vezes, para você silenciar a mente. É o primeiro passo que você pode dar para você começar a ouvir o que vem de fora de verdade. Sim, perfeito. Aquela frase, calma, respira, conta até 10,
É real. É real. Funciona. Funciona, muito bem. E agora a gente vai para mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho para fazer o encerramento do Mais Saúde e também o sorteio dos brindes. Até já! Voltamos então para a última parte aqui do programa Mais Saúde dessa semana. Nós falamos sobre o despertar da consciência. E Vanessa, uma pessoa ligou para a gente que é a Leonilda do bairro Corintinha. Um abraço para você, Leonilda. Obrigada de ter ligado. Ela diz o seguinte, que ela tem um neto de 14 anos, os pais se separaram no ano passado e essa está uma fase muito difícil. Ela gostaria de um conselho, de uma ajuda. Legal. É assim, Leonilda, o que é importante observar, né? Quando você tem uma situação de um adolescente, já não é algo simples de se lidar, porque é o momento em que esse adolescente está revivendo a história dele. Então, eu diria, não tenho como dar um conselho. Eu poderia abrir a alternativa dela passar para você depois, Márcia, dados mais completos do menino, como o nome completo e a data de nascimento, para que eu possa fazer uma avaliação mais detalhada e fazer uma devolutiva depois para ela sobre isso, como direcionar ou como trabalhar esse momento da vida dele. Perfeito. Seria prematuro dizer qualquer coisa sem conhecer a história dele. Sim, e dentro da página do próprio Mais Saúde, se a Vanessa me permitir, vou colocar Claro. o site dela, que é Vanessa Queiroz também. Joga no Google, é Vanessa Queiroz, terapeuta, é a primeira que aparece, que eu já vi, mas eu coloco também na página do Mais Saúde. E Vanessa, bom, para a gente finalizar, deixa aí a sua dica, a sua orientação. Se alguém estiver nos assistindo e não está nessa busca dessa conexão maior, de que nós não somos somente isso daqui, não é? Mas existe um espírito em evolução. Qual a sua orientação, qual a sua dica? Olha, eu acho que assim, o que a gente pode dizer com mais clareza sobre todo esse processo é que a pessoa, no mínimo, se pergunte o que é ser humano. Quem é ela neste momento? A dica para você começar qualquer busca é essa. Quem sou eu? Porque quando você faz essa pergunta, a maioria das pessoas não tem resposta. E elas não conseguem responder. E isso é um grande fator que te leva a procurar respostas. E procurar respostas é começar a abrir essa capacidade, essa possibilidade de amplitude de consciência. Perfeito, muito bem. E agora a gente vai finalizar com o sorteio aqui dos kits. Deixa eu pegar para vocês, passar o telefone também, a Delícias da Lé. Anota aí o telefone, também vou colocar lá na nossa página, que é o 4487-2931. Tem o cardápio aqui em mãos, tem os pratos, né, da cozinha árabe e italiana. Tem outros pratos também, tem pasta de alho, patê gorgonzola. Vou sortear aqui hoje alicella e sardela, são 2 kits, então 2 pessoas que vão ganhar. Eu vou pedir, por favor, Vanessa, para você sortear. Claro. Pode pegar 2 papeizinhos, se tiver o nome e o bairro também pode falar, por favor. Maria Edna Afonso, só tem o telefone. Ok. E a Leonilda. Ah, que nós Leonilda. acabamos de falar. Legal. Então, nós vamos entrar em contato com vocês assim que terminar o programa. Se você estiver assistindo aí ainda, aproveita, já liga para cá para combinar e vir buscar aqui os seus kits. Senão eu levo para casa e como tudo. Vanessa, mais uma vez, gratidão enorme que está em São Paulo. Vem para cá. Vanessa é minha professora. Estou estudando e entrando nessa área da terapia holística. Estou completamente apaixonada. Minha gratidão por todos os ensinamentos que você transmite e por ter vindo aqui hoje também. Eu agradeço a você e a todos que estão conosco nesse momento. Obrigada. E o Mais Saúde de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa. Muito obrigada pela companhia. Vale lembrar que o Mais Saúde está no Facebook, curte a nossa página, compartilhe os nossos programas e também no portal da ITV, que é o diarioi.com.br. A gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. E a gente fica aqui um pouquinho, que passam as letrinhas de final de programa nas reapresentações. Foi ótimo!